Olá, você de casa, seja muito bem-vindo ao 11º episódio do E Agora Doutor, um programa do Eco Medical Center. Como sempre digo para vocês, é um prazer muito grande ter vocês aqui. Então, ajuda a gente a compartilhar esse conteúdo, trazendo dúvidas, sugestões, críticas, lá nas nossas redes sociais, que vai aparecer aqui embaixo, @EcoMedicalCenterCWB. E no Eco Medical Center, a gente se preocupa muito com informação. Então, o intuito desse programa é trazer conteúdo para vocês, como eu sempre digo, né, no português do brasileiro, não de forma técnica, e a gente está sempre trazendo conteúdo muito relevante. Então, ajuda também a gente lá a dizer o que vocês querem que a gente traga aqui para essa pauta. O programa de hoje está muito interessante. A gente tem hoje aqui a doutora Mirciara, que é dermatologista, vai falar um pouco mais sobre o currículo dela, e o tema de hoje vai ser sobre doenças autoimunes ou imunomediadas, que já vai ser uma pergunta um pouco mais adiante. Então, para você que não lembra, eu gosto sempre de reforçar, o Eco Medical Center é um centro médico, fica na Água Verde, aqui no bairro de Curitiba, Rua Goiás 70. A gente conta com mais de 35 especialidades, mais de 250 médicos já estão atendendo lá com a gente, e a gente também tem uma área integrada de exames. Então, você consegue fazer lá a parte de laboratório, imagem, colonoscopia, parte cardiológica, agora também estamos entrando com espirometria, ergospirometria, então é um ecossistema realmente totalmente completo para você, e até pequenos procedimentos também a gente consegue fazer no Eco Medical Center. Quem quiser entrar em contato com a gente também, agora vai aparecer o telefone aqui embaixo. Se você quiser agendar sua consulta por telefone ou WhatsApp, a gente está à disposição para tentar tornar a sua jornada o mais fluida, mais fácil possível, tá bom? Então, doutora Mirciara, conta um pouquinho para a gente de você, de onde você veio, qual a sua formação, para o público de casa. Então, olá a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite. Eu acho muito importante a gente vir discutir sobre esse tema, né? E meu nome é Mirciara Macedo de Alcântara. Eu fiz faculdade na Universidade Federal de Uberlândia, residência em dermatologia na Universidade Federal de Minas Gerais e, posteriormente, eu fiz uma especialização em cosmiatria em laser na Santa Casa de Curitiba aqui. E agora, atualmente, meu foco é tratamento de dermatologia das doenças imunomediadas, né? Então, principalmente psoríase, dermatite atópica, urticária crônica, hidradenite supurativa, lúpus, vitiligo. E atualmente eu sou preceptora do serviço de dermatologia da residência do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie. Então, estamos lá atendendo no ECO e estou à disposição para a gente discutir sobre esses temas hoje. Bacana. Sabe que é muito legal, doutora, ter você com a gente agora pelo seguinte, né? A dermatologia em geral, não vou dizer que cada vez caminha mais, né? Mas muito dos médicos e profissionais que se formam na dermatologia acabam indo para a parte estética. E a Mirciara, eu lembro quando a gente conversou a primeira vez, que ela falou, não, ok, estética, legal, respeito esse profissional, acho que tudo é muito complementar. Então ela é muito respeitosa com os colegas, mas falou, mas o meu negócio é doença, eu gosto de doença, eu gosto de tratar o paciente, eu gosto de ver a evolução. Então no Eco Medical Center hoje, a gente está reinaugurando a clínica de dermatologia, que vai para o 8º andar. Até o dia 20, 25 a gente já vai estar atendendo lá em cima. A gente já atende hoje a dermatologia no 2º andar, então a gente fez uma incubadora lá embaixo para trazer os médicos e agora adaptamos o 8º andar para dermatologia. Então, mais ou menos agora em maio, final de abril, quem quiser agendar uma consulta lá no 8º andar, você vai encontrar dermatologia, tanto a parte dos profissionais focados em estética, quanto profissionais focados na parte de doenças, como a gente fala, a parte clínica. E aí foi muito interessante ela contando isso pra gente, né? Naturalmente, uma unidade está começando do zero, né? De novo, assim, relançando a dermatologia, é comum do médico ficar um pouco preocupado. Nossa, mas vai ter volume de paciente para todo mundo. E a Mirciara já falava assim, gente, fica tranquilo, porque o que for preenchimento, o que for botox, eu não gosto de fazer. Não é que eu não gosto, é o que você falou ontem no evento que a gente estava. Eu durmo preocupado que pode dar retorno, pode. Agora, com doença, é comigo. Manda que eu tô seguro e durmo em paz. Então é muito interessante. O ECO, esse é o propósito, isso é muito completo. Quando a gente seleciona o corpo clínico, e a gente conversou bastante com a doutora Mirciara, foi com esse intuito, para que vocês possam ir lá e encontrar todas as subespecialidades dentro da dermatologia. Então, além da dermatologia no 8º andar, a gente vai ter a cirurgia plástica, né? Já tem o doutor Emanuel lá com a gente, vai para o 8º andar. A gente vai ter agora também implante capilar, então já tem um grupo do Dr. Jorge House e outros que estão vindo atender com a gente lá. A gente também vai ter a parte de depilação a laser, né? Que integra a parte aí mais da beleza, e também teremos uma podóloga, que é uma especialidade muito legal. Inclusive já atendeu com a gente no ECO e agora está retornando. É uma profissional muito qualificada. Bom, dando início aqui à parte que interessa para vocês em casa, já vou com uma pergunta aqui, doutora. Primeiro de tudo, lá no começo eu falei que hoje o programa era sobre doenças autoimunes ou imunomediadas. Explica para a gente, no português do leigo, o que é a diferença da autoimune para a imunomediada. Então, as doenças autoimunes, considera-se que o seu sistema de defesa, que
deveria combater os vírus, as bactérias, os fungos, né? Então, defender o seu sistema de micro-organismos externos, ele começa erroneamente a destruir a sua própria célula. Então, pode produzir anticorpos e substâncias contra a sua própria célula. Já as doenças imunomediadas, existe assim uma comunicação entre elas, mas as doenças imunomediadas não necessariamente a sua célula destrói outra célula sua, mas existe um desbalanço na produção de substâncias de defesa, né? Por exemplo, as interleucinas, que fazem com que você tenha algumas doenças em atividade por esse desbalanço da sua resposta de defesa inflamatória. Então, as duas, de certa forma, elas atacam o organismo, uma de forma muito intensa e outra mais um descompasso, vamos dizer assim. Isso, um desbalanço. Tá. Então, às vezes, você produz mais substância inflamatória do que você deveria produzir. Mas ela não chega a atacar o teu organismo. Não destruindo. Por exemplo, o vitiligo, ele destrói a sua célula, que é o melanócito. Né? E a psoríase, ele não vai destruir a sua célula da pele, mas ele tem um desbalanço na proliferação celular. Por isso que a placa da psoríase, ela é espessa, porque você para de ter o stop para produzir aquela célula. Então, a célula, ela prolifera demais e fica uma placa grossa e espessa. Perfeito. Dando um pouco de continuidade aqui sobre o que a doutora Merciara falou no começo, algumas das doenças que são autoimunes, né? São inúmeras. Hoje, como a gente está aqui com a doutora que é dermatologista, a gente vai focar mais nessa parte. Mas, por exemplo, a gente tem doenças como artrite reumatoide, e a gente vai fazer um programa da dermatologia junto com a reumato. A gente tem diabetes do tipo 1, doença celíaca, salvo engano, que é a intolerância a glúten, não é isso? Você pode ter intolerância a glúten, você pode ter a doença celíaca. Então, elas são até diferentes uma da outra. Então, tem paciente que tem intolerância a glúten, mas não tem doença celíaca. Já um tempo pra gente falar mais na frente, já gostei. Sim. A ideia é essa, tirar a dúvida de você de casa. Esclerose múltipla, lúpus, psoríase, vitiligo. Entre elas, hoje, a gente tem aqui artrite reumatoide, diabetes do tipo 1, doença celíaca, esclerose múltipla, lúpus, psoríase, vitiligo, hidradenite supurativa, dermatite atópica e urticária. Então, o foco maior hoje na parte dermatológica, mas como a gente já falou, traremos também aqui outros temas de outras doenças muito em breve. Acho que essas doenças, elas compartilham entre si, né? Então, acaba que é importante discutir sobre as outras, porque o paciente que tem uma doença imunomediada, ele tem maior risco de ter outra doença. Lá em umas perguntas na frente fala sobre isso aqui. Então, dando continuidade aqui, na nossa parte inicial das perguntas, essas doenças autoimunes, elas têm cura ou a pessoa passa a conviver com ela de uma maneira mais, vamos dizer assim, suave? Então, quando a gente fala em cura, quer dizer que você pode interromper todo o tratamento e nunca mais a doença vai reativar. Então, a gente não fala isso para doença imunomediada ou doença autoimune. Por quê? Porque geralmente os pacientes que têm essas doenças, eles têm uma predisposição genética, né? E é o próprio corpo que causa essas doenças. Então, o tratamento, ele visa reduzir os sintomas, de modo que o paciente pode nem lembrar mais que tem a doença, porque ele pode entrar em remissão. Ou seja, a doença não vai mais atrapalhar a qualidade de vida dele. Porém, eu não falo em cura porque, na maioria dos casos, o paciente precisa manter tratamento ou, ao menos, manter segmento com o especialista. O que seria manter segmento com o especialista? Então, manter segmento com o especialista é comparecer nas consultas, né? Avaliar se tem algum sinal de risco de recidiva dessa doença, avaliar se aquela doença tem um risco maior de ter alguma comorbidade. Por exemplo, quem tem psoríase tem um risco maior de ter doença cardiovascular, infarto, AVC, obesidade. Então, mesmo aquele paciente estando controlado, eu falo para o meu paciente continuar vindo na consulta, porque é importante a gente entender que essas doenças, geralmente, a maioria delas, elas não manifestam só em um órgão, né? Interessante isso. Um ponto que a doutora Merciara tem colocado aqui, que vocês prestem atenção em casa. A chance de você ter outras doenças associadas. E aí eu sempre falo aqui também, doutora, cuidado com o Dr. Google. Procura um profissional. E lá no ECO a gente está pronto para ajudar vocês, inclusive fazer um encaixe de consulta. Como eu falo, a gente não atende emergência lá, mas a gente trabalha muito com esse atendimento para resolver o problema de vocês. Então tá com alguma dificuldade de agendar em algum lugar, liga pra gente, conta o seu caso e a gente vai buscar de alguma maneira encaixar a consulta com um profissional. Mas foge do Dr. Google, né? Porque o que a gente observa cada vez mais, a automedicação é um risco muito grande. Às vezes, a gente vai falar mais adiante, você toma um medicamento que em tese alguém tomou, que é para curar o que você tem uma outra coisa e você pode piorar essa doença. A parte de alimentação, doutor, o quanto que essa alimentação
ela pode afetar tanto na piora de alguma doença autoimune ou imunomediada, e o quanto que ela pode também, essa dieta pode ajudar no tratamento. Quão importante é a alimentação nesses dois tipos de doença? Então, como essas doenças imunomediadas ou autoimunes, a gente geralmente tem um gatilho para ativar essa predisposição genética, um desses gatilhos pode ser a alimentação. Né? Então, a alimentação, assim como o estresse, né, como sono, atividade física, sedentarismo, cigarro, são gatilhos para as doenças autoimunes. Várias doenças, por exemplo, a psoríase, hidradenitis purpura, elas podem piorar com uma alimentação desbalanceada. Então, se o paciente tem uma alimentação rica em carboidrato, rica em proteína de forma excessiva, além dele ter um risco maior de ter as comorbidades de síndrome metabólica, doença cardiovascular, diabetes, essas doenças também podem piorar. E o que se sabe é que ter uma alimentação balanceada, ou seja, saudável, não estou falando que você tem que excluir algum alimento da sua dieta. A princípio, se você não tem sensibilidade àquele alimento ou alergia àquele alimento, não se deve restringir nenhum alimento específico para nenhuma dessas doenças que eu estou falando. Mas o ideal é você ter uma dieta balanceada, né? Rica em vegetais, aquele conceito que a gente fala, né? Desembale menos e descasque mais, né? Para a psoríase, por exemplo, a dieta que mais se discute é a dieta mediterrânea, né, que geralmente é rico em frutas, em verduras, em grãos, leguminosas, ômega 3, né, no azeite, mas não tem nada que eu preciso excluir da dieta, a não ser que o paciente realmente tenha intolerância ou alergia alimentar. Sim. Você falou em dieta balanceada. Outro ponto que eu gosto de colocar sempre aqui, até sendo um pouco chato com você de casa, mas eu não posso deixar faltar, é essa questão da alimentação, né? Então, assim, a gente está no 11º programa, muito conteúdo bacana, e nenhum até agora falou sobre a alimentação balanceada, né, e hábitos de vida, que é você praticar esporte, não é para ser atleta profissional, mas praticar um esporte de forma recorrente. Todas as doenças que a gente passou por aqui já até agora, as especialidades não foram poucas. Essa é a base de uma vida saudável, seja uma pessoa que já tem uma predisposição genética ou não. Então, eu sempre reforço também de ter esse cuidado. Você falou de um tema que eu não sei, eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa. O que é síndrome metabólica? Síndrome metabólica é um conjunto de doenças, né? Por exemplo, resistência à insulina, diabetes, alteração de colesterol, triglicérides, que aí tem valor para homem e para mulher, né? Aumento da circunferência abdominal, que também tem um valor diferente para homem e para mulher, hipertensão, obesidade. Tá? Então, essas são as doenças que caracterizam a síndrome metabólica, que é um conceito, né, que o endocrinologista é o melhor para falar sobre isso, mas é um conceito de uma síndrome que aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Né? Mas a síndrome metabólica em si não quer dizer que a pessoa vai ter todas elas, é uma classificação embaixo da síndrome, ela pode ter algumas dessas ou todas dessas, é isso? Ela pode ter algumas dessas, não necessariamente todas essas. Mas estão todas associadas nesse guarda-chuva ali. Geralmente esse guarda-chuva, ele inicia na resistência à insulina. Que a gordura periférica predispõe a isso, inclusive. Entendi. E aí volta para o hábito de novo alimentar e o hábito saudável. Sim. E um outro ponto que eu acho interessante, uma pergunta que surgiu para a gente sobre... Estamos com uma dermatologista aqui hoje, especialista no tema. Por que boa parte dessas doenças se manifestam na pele? Tem algum motivo específico para isso acontecer? A pele, apesar das pessoas não saberem isso, a nossa pele é um órgão de defesa nosso. Então, a pele ela funciona como uma barreira e na nossa pele a gente tem receptor do sistema imune. Então, a gente tem célula dendrítica, tem célula de Langerhans, que são células que são apresentadoras de antígenos. Então, a partir das substâncias que entram em contato com a nossa pele, a gente pode produzir interleucinas, substâncias de defesa. Nossas células podem ser ativadas para defender do meio externo. Então, por isso que a nossa pele, ela pode tanto ser um início de alguma doença imunomediada, como outras doenças imunomediadas podem se manifestar na nossa pele.
Hoje se discute muito o eixo pele, intestino e cérebro até. Então, acredita-se que, por exemplo, o intestino, que também tem um comprimento muito até maior que a pele, se a gente esticar as velocidades intestinais, a gente vai ver que ele tem um comprimento muito grande. A alteração da função de barreira do intestino poderia predispor a outras doenças. Assim como a dermatite atópica, por exemplo, a psoríase e a pele também. Então, a pele tem essa função de barreira e de sistema imune também. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta agora interessante. Essa é a pergunta de prova, que eu aprendi aqui no programa e eu não esqueci. Você sabe quanto que o intestino absorve de água antes dele formar as fezes? Não sei, eu imagino com uns 4 litros, 5 litros, Não. quanto? 1,5. 1,5. Fiquei impressionado, eu já achei muito. Mas só pra gente dar uma descontraída aqui com o pessoal de casa. E um dos pontos agora falando de pele, né? Qual que é a principal diferença entre dermatite e a psoríase? Os pacientes às vezes acham que tudo que é vermelho de escama é dermatite. Então, primeiro, dermatite significa inflamação na pele. Então, a dermatite que a gente está falando aqui de doença imunomediada é a dermatite atópica, que é uma dermatite específica, né? Que está relacionada à atopia. E a psoríase é outra doença completamente diferente. Elas têm alguns pacientes que podem ter as duas doenças e alguns pacientes que usam o tratamento e parece ser dermatite, depois a gente vai ver que é psoríase, ou vice-versa, né? Mas a dermatite atópica, geralmente ela se inicia na infância, geralmente pode aparecer lesões no rosto, que descamam, que coçam, que arde, e depois começa a aparecer na extremidade dos braços, da barriga, nas pernas, e com a fase, aumento da idade, essas lesões elas podem aparecer em dobras, e depois, mais pra frente, no adulto, pode aparecer no mamilo, no rosto. Já a psoríase são lesões que nem sempre coçam, tá? Então tem paciente que tem muita coceira, mas nem todos os pacientes. Geralmente a lesão não infecta, ao contrário da dermatite atópica, que é comum a infecção secundária por bactéria, formação de crosta, saída de água. E já a psoríase, na maioria das vezes, a gente vê escamas brancas, prateadas, né? Outra característica legal da psoríase é que ela acompanha, geralmente ela pode ter alteração de unha, muito característica, assim. Nem sempre a dermatite atópica vai ter alteração de unha, ela pode ter, mas na psoríase é mais. E altera como, assim, o pessoal de casa entender? Porque acho que um dos pontos legais você está dizendo que muita gente confunde em casa a dermatite com a psoríase. Então, para começar, não tente se automedicar, sai do Google e vá a um profissional, agenda uma consulta. Independente de onde você estiver, procure um médico. Se for no eco, maravilha, tem a doutora Merciara. Elas são muito similares, essas lesões, ou... Na unha? Não, eu digo primeiro na pele. Na pele. Elas podem parecer assim, às vezes até a gente tem dúvidas de diagnóstico de uma ou outra, por exemplo, quando é na mão ou no pé. Em alguns casos a gente pode lançar a mão de biópsia, mas a lesão da psoríase geralmente ela dá escama branca, prateada, que quando você descama, ela sai, parece quando você raspa uma vela, tanto é que a gente chama de sinal da vela. Já a dermatite atópica, geralmente a lesão ela é mais molhada, vamos dizer assim, que a gente chama de exudativa na medicina, mas ela é mais molhada, então ela pode minar água, que o paciente fala, pode dar vesícula, pode dar bolinha de pus. O que é vesícula? Vesícula é uma lesão que é como se fosse uma bolha pequena, vamos dizer assim. Uma lesão de bolinha pequena. Então no meio daquelas feridas, daquela parte irritada, tem umas bolinhas pequenas. Isso. E geralmente ela pode dar fissura, pode descamar. Mas, por exemplo, a psoríase, quando ela dá em dobra, ela já não dá escama. Então aí é um diagnóstico mais difícil para o clínico assim, gerar dar. E dá na mão assim também, né? Tem um amigo que tem psoríase. Psoríase pode dar em qualquer região do corpo. Ele tem muito no cotovelo, assim, nas mãos. Pode dar em qualquer região do corpo, até na genitália. Eu tenho pacientes que têm lesão perianal, inclusive. Por isso que é importante essa comunicação com outros especialistas, que inclusive alguns desses pacientes me foram até encaminhados por coloprocto. Tá? Caramba. Então até a doutora Jéssica, que tá aqui, da nossa equipe, ela vive me encaminhando paciente que ela suspeita de lesão de psoríase perianal. Então por isso que é muito importante. Aí eu sempre encaixo para ela quando ela precisa, porque eu sei que é uma lesão que incomoda muito o paciente. Sim. A doutora botou um ponto muito interessante, né? Que o fato do eco ter muitas especialidades no mesmo ambiente físico, no prédio, essa questão do encaminhamento. Então, se um médico, um profissional tem uma dúvida sobre aquele diagnóstico, ele quer um complemento também para ter a certeza, você veja um coloprocto,
encaminhando para uma dermatologista e vice-versa. Isso acontece em várias especialidades. Então, você de casa que tiver alguma dúvida ou queira ter uma segunda opinião, procura a gente, que lá a gente vai ter profissional para atender vocês. Eu não sei se pode, Val, depois você vê essa questão de regra aí do CRM, CFM, mas se a gente pudesse colocar uma foto aqui também da lesão da unha, no caso de psoríase, porque de repente alguém em casa está com uma lesão similar, acha que é uma batida, acha que é um sol, ou um câncer de pele, lá um câncer embaixo da unha. E vamos colocar uma foto aqui, pessoal de casa ver, um exemplo de uma psoríase se manifestando em unha. E normalmente, como que é essa lesão, para o pessoal de casa também entender, que você vai estar explicando essa imagem aqui. Então, deixa eu explicar para vocês. Tem várias lesões de psoríase de unha que são bem diferentes uma da outra. A mais comum é uma depressão em forma de pontinho, que a gente chama de pitching. Então, são furinhos na unha. Então, se você tem alguns furinhos na unha, isso pode ser uma lesão mais comum da psoríase. Outra lesão comum é o descolamento da borda livre aqui da ponta da unha, tá? Então, esse descolamento, às vezes, a pessoa acha que é micose. É o mais comum. Ela tá tratando lá há 20 anos como micose e fala, ai, doutora, não melhora a minha micose. Eu vou olhar, eu vejo que é clássico de psoríase, né? Por isso que, assim, não se automedique, porque a lesão de psoríase ungueal, ela pode imitar muito a micose, né? E aí você vai desperdiçar dinheiro usando um tratamento errado, vai perder tempo de tratamento, né? E uma coisa super importante é que a psoríase na unha aumenta o risco de artrite. Então, você deixar de tratar uma psoríase na unha, talvez você pode deixar de você prevenir uma artrite, né? E seja a unha da mão, do pé... Qualquer uma, tanto na unha da mão quanto na unha do pé. Além disso, a psoríase na unha pode dar uma mancha rosada, né? Uma mancha rosada que a gente chama de mancha salmão. E ela pode espessar a sua unha pode ficar grossa. É engraçado que eu vi, às vezes, as mulheres acham, minha esposa lá em casa até um dia, porque eu tô com pouca vitamina, a unha tá assim, tá assado. No caso dela até era, mas pode ser, às vezes, uma psoríase se manifestando e a pessoa achando que tá com baixa de vitamina, né? Sim. Então, por isso que é sempre importante ir no especialista. Então, o dermatologista, ele não trata só a pele, ele trata cabelo e unha. Sim. Né? Então, não deixa de procurar a gente, mas Val, depois põe as fotos, ela vai mandar, se a gente puder, confirma se pode, dessas diferenças de lesão, para quem está em casa poder olhar, e se tiver alguma dúvida, procura a gente. Então agora só continuando mais um pouco, doutora, o que mais aparece hoje no consultório para você, não vou falar de um ranking estatístico assim, mas o que mais aparece de doença hoje quando a gente fala dermatite, da urticária, o que mais aparece hoje lá? Hoje a maioria dos meus pacientes são de psoríase, dermatite atópica, tenho muito paciente de hidradenitis purgativa, urticária crônica espontânea, mas assim, também eu acabo vendo pacientes de lúpus, que é uma doença um pouquinho mais rara, né, que pode apresentar na pele, vitiligo, mas principalmente mesmo a psoríase é uma doença que ela pode estar em 1,3% da população do Brasil. Então, se a gente for pensar em contexto Brasil, são 2,6 milhões de pacientes com psoríase, então é um contingente de pessoas que podem ter a doença muito grande, por isso que é frequente no nosso consultório. Além da psoríase, a dermatite atópica é outra doença que pode afetar tanto crianças, adultos e idosos, tá? Então, é uma doença que tem uma frequência também muito grande. Então, agora vamos dar um pulo para um lado para voltar depois. Agora vamos falar um pouquinho sobre glúten também, que é um tema que está bastante em voga. Quando a gente fala de glúten, que cada vez está mais comum, a pessoa também que diz que tem intolerância, não tem intolerância, aí entra nutricionista, entra nutólogo, um monte de gente falando sobre o tema. Como que ela surge? É possível evitar a intolerância ao glúten? Olha, não tem como a gente evitar a intolerância a algum alimento, mas uma coisa que a gente recomenda, principalmente em criança, se seu filho tem dermatite atópica, não tire nenhum alimento antes de confirmar que ele realmente tem alergia alimentar ou intolerância. Por quê? Porque já tem estudo mostrando que se você fizer uma dieta hiperrestritiva, aí sim você pode aumentar o risco de desenvolver uma intolerância no futuro. Então é muito comum eu receber uma criança que tem dermatite atópica e os pais já tiraram vários alimentos dele. E aí, ao reexpor essa criança a um alimento, aí sim ele pode produzir anticorpo e ter intolerância. Sim. Então, se tem suspeita de ter uma alergia alimentar, procure alguém para confirmar esse diagnóstico e aí sim fazer uma dieta restritiva. Tá. Interessante, agora eu vou falar com a minha sogra em casa, né? Porque eu acho que isso pode acontecer com as pessoas mais velhas também. Ela depois de 50 anos de idade, vê essa história de intolerância a isso, intolerância àquilo, tiraram vários alimentos e acho que realmente a suspeita nossa agora é que ela ficou intolerante ou que ela não tinha intolerância. Sim.
O corpo se adaptou e agora criou uma resistência àquilo. E aí começa a ficar com uma dieta super restrita, chato para comer. Então esse é o cuidado de procurar um profissional, né? Não se entre aspas, medical, se autotratar e acabar criando um problema que você não tinha. Doutora, no caso das doenças de pele, quais são os primeiros sintomas que costumam aparecer no paciente para que ele possa em casa ver se está na hora de procurar ou não? No caso das doenças imunomediadas, né, então uma vai diferenciar muito da outra, mas, por exemplo, se eu for pensar nas dermatites, então são lesões que coçam, que descamam, que são vermelhas, que ardem, que vai e volta e o paciente melhora, de repente parece de novo, né? Na psoríase, por exemplo, é uma lesão que geralmente descama, que tá espessa, que não melhora sozinho, ou às vezes o paciente traumatiza outro lugar, que a psoríase ela tem isso que a gente chama de fenômeno de Koebner, que às vezes o paciente sofre um acidente e naquela região que era uma cicatriz aparece lesão de psoríase, que ele já tinha em outro lugar. Então, são lesões que às vezes não desaparecem sozinhos. A urticária são lesões que são avermelhadas e elevadas, né? E elas são fugazes, elas aparecem e somem sozinhas em menos de 24 horas. E às vezes o paciente fala que muda de lugar, né? Então, essa é uma lesão que você tem que lembrar e ir no médico. Se a lesão some e deixa mancha, deixa uma mancha roxa, por exemplo, também tem que ser investigada, que, por exemplo, pode ser uma urticária vasculite, pode ser uma lesão de uma doença que é uma colagenose, que é o lúpus, por exemplo. Então, são sinais de alerta para você pensar numa doença imunomediada. Olha o tanto de variedade que tem, né? Sim. São muitas doenças na dermatologia, né? A gente tem mais de 2.000 doenças que a gente trata. Né? Por isso que eu tenho muito respeito pelos médicos, né? Porque tem que estudar muito, depois estudar muito para ser residente, depois estudar muito para começar a trabalhar, depois estudando muito a vida inteira, porque muda e surge um monte de coisa nova. Ainda bem, né? Porque tem que surgir coisa nova, né? Principalmente nessas doenças imunomediadas. É uma coisa que eu tenho visto ultimamente, a questão dos imunobiológicos, a gente vai acabar tratando um pouco mais à frente, como que a vida do paciente tem melhorado. E aí vai ter um monte de tema polêmico que surge, se faz mal para isso, gera aquilo, enfim, mas que a gente observa, e a doutora Merciara tem muito essa base científica muito forte, mais para frente ela vai falar um pouco disso, como o imunobiológico tem gerado uma melhoria de vida absurda, não só na parte de dermatite, como outras doenças respiratórias, e a gente vai falar isso um pouco mais para frente. Um outro fator que está aqui para mim, para a gente debater, exposição ao sol, estresse e uso de medicamento pode piorar o quadro do paciente? Sim. Isso vai depender de doença para doença, mas no geral o estresse é um gatilho para múltiplas doenças autoimunes e imunomediadas, para psoríase, para hidradinite supurativa, para urticária, para dermatite atópica. Então, por isso que os controles de redução de estresse, essas medidas de redução de estresse, meditação, mindfulness, inclusive tem estudos sobre isso de mindfulness, melhorar a psoríase, hidradinite supurativa e dermatite, podem piorar essas doenças, né, o estresse. E medicamentos é super importante a gente perguntar, então faz parte da consulta clínica completa, eu perguntar todos os remédios que você usa. Então, você vai no dermatologista, você precisa trazer para mim a lista dos remédios que você usa. Porque, por exemplo, um remédio para pressão que é muito comum, que é o Celozoc, o Propanolol, que o paciente geralmente usa, se já teve um infarto, se tem algum problema de hipertensão, ele pode piorar a psoríase. E outro remédio comum hoje em dia, que é o lítio, que é usado para transtorno bipolar, também pode piorar muito a psoríase. Tá? Outras doenças podem causar lúpus induzido. Outros remédios, outros remédios podem causar lúpus induzido. Por exemplo, um antibiótico, que é a minoxiclina, que a gente usa para tratar acne, pode causar lúpus induzido. Tá? Então, assim, vários fatores podem piorar essas doenças autoimunes que a gente tem predisposição genética. O sol, ele pode tanto piorar quanto melhorar algumas doenças. O lúpus, ele é um gatilho importantíssimo de piora, por isso o paciente que tem lúpus e colagenose, como esclerose sistêmica, esclerodermia, não deve se expor ao sol. Então, deve usar protetor de alta espectro, proteção física, chapéu, boné. Mas já os pacientes com psoríase e dermatite atópica, muitos melhoram com a exposição solar controlada. Tanto é que essas duas doenças, psoríase e dermatite atópica, a gente tem uma opção de tratamento que é a fototerapia. Porque nesses casos, a radiação UVB e UVA, ela poderia funcionar como uma imunomoduladora, ele pode melhorar a inflamação na pele. Tá? Mas olha que ponto importante, né? Ela falou aqui da exposição ao sol moderada e controlada.
Sim. Ninguém fica em casa lá quarando no sol achando que vai melhorar, vai causar outras lesões, como câncer, e não vai melhorar aquela doença. A gente tem outro ponto importante que a gente colocou, que é sobre a tal da janela de oportunidade de tratamento. Explica pra gente o que é essa janela de oportunidade. Esse é um conceito muitíssimo importante que a dermatologia trouxe da coloprocto, na verdade. Então, esse conceito de janela de oportunidade terapêutica, ele nasceu nos gastros e nos coloproctos para tratamento da doença inflamatória intestinal, que seria o momento oportuno para você tratar e diminuir o risco de evoluir com cicatrizes no futuro. Então, algumas doenças na dermatologia têm essa janela de oportunidade de tratamento. Uma delas é a hidradenitis purpura, que é uma doença que pode ser destrutiva. Então, a hidradenitis purpura, ela forma bolhas, vesículas, lesões dolorosas que o paciente acha que pode ser um furúnculo, por exemplo, na axila, na virilha, na mama, mas na verdade é a hidradenitis purpura. E se você não trata na fase correta, essas lesões elas vão se agrupando, formando fístulas e cicatrizes dolorosas, que mais posteriormente só vão melhorar se fizer cirurgia. E aí o remédio, que é o imunobiológico, por exemplo, ele não teria tanta eficácia se você já trata quando o paciente só tem sequela. Mas se você trata no início da doença, você tem uma resposta muito melhor. Outra doença que tem essa janela de oportunidade terapêutica, por exemplo, é a psoríase. A maioria dos pacientes que têm psoríase iniciam com a doença na pele. Mas 30% deles vão ter a doença na articulação. Então, por isso que o dermatologista ele é um sentinela da doença psoriásica, porque nós temos capacidade de ver sinais e sintomas precoces de artrite, de alteração na articulação. E a psoríase, quando ela pega a articulação, ela pode dar destruição de osso. Então, o paciente, ele pode ficar com limitação de movimento, deformidade na mão. Tem paciente que, às vezes, fez cirurgia na coluna, para você ter ideia, achando que era artrose, mas, na verdade, era uma psoríase na coluna, que destruiu o osso. Então, se você trata de forma eficaz e inicial a psoríase, acredita-se que você previne essa evolução para a artrite. E a psoríase, só para eu entender aqui o pessoal de casa, a psoríase ela pode dar na pele, mas ela também pode dar na articulação ou ela provoca uma artrite na articulação? Então, hoje a gente fala no conceito de doença psoriásica, que é uma doença que é sistêmica, que não é só da pele. Então, alguns pacientes podem começar com a doença na articulação. É muito mais raro e mais difícil de fazer o diagnóstico, porque ele está interno, né? Está interno, e um dos critérios diagnósticos da artrite psoriásica é o paciente ter psoríase. Então, se ele não tem psoríase na pele, fica mais difícil para o reumatologista fechar esse diagnóstico. Mas alguns pacientes podem começar na articulação. Sim. Que são mais ou menos 30% ali. Mas a maioria dos pacientes começam na pele, e aí essa inflamação não se sabe se ela sai da pele e vai para articulação, ou se são dois sítios diferentes que começam essa inflamação junta. Entendi. Tá? Mas hoje em dia acredita que é uma doença única. Entendi. Tá? Então, a psoríase, além dela inflamar a pele e a articulação, ela também causa inflamação nos outros órgãos. Então, ela causa inflamação, por exemplo, na sua artéria, no seu coronário do coração, e por isso que você que tem uma psoríase grave, você tem um risco maior de infartar. Sim. Um risco maior de ter doença gordurosa no fígado, até de cirrose hepática, tá? E além disso, de AVC, tá? Pela inflamação sistêmica. Então, hoje, lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, até se discute muito o uso de remédios, por exemplo, para colesterol, nos pacientes que têm psoríase grave. Porque se sabe que esse paciente infarta mais. Com risco aumentado. E tem um risco aumentado de ter uma doença cardiovascular. Caramba. E o pessoal achando que psoríase é só na pele, né? Olha. E aí já entra numa pergunta super bacana aqui, que fala sobre isso, né? A gente já viu que sim, pode acontecer a possibilidade dessa doença autoimune evoluir para algo mais grave, mas pode chegar ao ponto de ter que ter uma intervenção cirúrgica, um tratamento mais agressivo, assim, com essa doença ou outras autoimunes da pele? Sim, a cirurgia ela é muito importante, por exemplo, para nós, a hidradenitis purpura.
quando o paciente tem uma lesão inflamatória que eu preciso drenar para melhorar logo a dor. Ou ele já tem uma cicatriz ali que ele não vai melhorar com só antibiótico ou só anti-inflamatório e imunobiológico. Então, nessa doença é muito importante. Em alguns casos, a gente não faz assim, procedimento cirúrgico em si de cortar, mas a gente faz, por exemplo, infiltração. Sim. Então, por exemplo, na artrite psoriásica, em alguns casos, pode-se lançar a mão da infiltração com corticoide intraarticular, né? Então, nessas doenças, principalmente, que se fazem intervenção cirúrgica. O vitiligo estável, quando ele já está há muito tempo sem ter nenhuma lesão nova e o paciente ficou com uma mancha branca residual que não melhora no tratamento, existe tratamento cirúrgico para ele. Então, existe transplante de melanócito. Caramba. E Curitiba, inclusive, é uma cidade referência no Brasil de tratamento de transplante de melanócito para esses pacientes com doença estável há anos, né? E como é que faz isso? Agora eu fiquei curioso. O paciente tem uma mancha de vitiligo na mão, como é feito uma... Me explica isso. Então, geralmente, quando o paciente tem um vitiligo que já está estável há muito tempo e não melhorou o tratamento tópico, o transplante de melanócito tem várias técnicas, né? Você pode tirar a pele de um lugar e implantar aqui. No próprio paciente. No próprio paciente, que a gente fala que é uma técnica de punch, vamos dizer assim. E tem uma técnica que você faz transplante só da célula, que é do melanócito mesmo. Então, você faz uma centrifugação ali do melanócito e implanta ali na mancha residual branca, para tentar voltar o pigmento. Uma seringazinha mesmo? Ou com uma pomada? É o quê? Geralmente é com... Eu não sei direito como que é essa cirurgia de transplante de melanócito. Quem faz aqui é o Dr. Gerson de la Torre, tá? Fazendo propaganda pra ele. Não, pode falar. Mas ele... Nosso intuito aqui é atender o paciente. A gente acaba fazendo, mas assim, claro. Acredito que seja não com pomada, e sim com um microagulhamento. Com um microagulhamento, Cara, interessante. Como é que é o nome dele? Gerson de la Torre. Legal. Então quem precisar, Gerson de la Torre é a referência no Brasil, né? Ele é uma das referências bem importantes de transplante de melanócito. Pra quem não é de Curitiba e tá assistindo a gente, é legal. Assim, Curitiba tem um berço assim de médicos de excelência que é impressionante, né? A gente até fala que hoje Curitiba está faltando um hospital de referência, uma estrutura nível São Paulo, como tem em Porto Alegre também, porque o corpo clínico daqui é incrível. E aí muitos dos pacientes acabam indo para São Paulo se tratar em instituições lá, por conta da estrutura física da instituição, mas o corpo clínico aqui, muitos que estão lá são daqui. E esse é um dos princípios do propósitos do ECO também, né? Tem um ecossistema físico, né? O prédio super bem estruturado e futuramente outras instalações também que a gente possa atender você no mesmo nível que o médico hoje já oferece para o paciente no tratamento dele. Uma outra preocupação que apareceu aqui para a gente com relação ao frio, ele é um fator que pode desencadear mais facilmente ou piorar alguma dessas doenças de pele? Algumas sim. Por exemplo, o lúpus pode piorar com frio, porque o paciente tem uma alteração da vascularização. Então, ele pode ter uma coisa que a gente chama de fenômeno de Raynaud, que a mão dele fica roxa, branca, pela vasoconstrição dos vasinhos das mãos e dos pés, por exemplo. As artrites, no geral, geralmente o paciente que tem artrite, que tem uma doença inflamatória da articulação, percebe que piora no inverno. E no verão, geralmente, melhora. Tanto é que quando o paciente acorda de manhã, ele sente uma rigidez, assim, um endurecimento do músculo, assim, das articulações. E quando ele fala que vai movimentando, conforme vai esquentando o que ele fala, os ossos, assim, ele melhora, porque... É vasodilatação, é o contrário. Isso, aí vai melhorando durante o dia. Então, no trabalho, ele percebe que ele, às vezes, não sente tanta dor. Mas quando ele para, ele sente mais dor. Quando a gente fala da pele, né, a dermatite atópica, por exemplo, ela pode piorar muito no inverno, porque a pele pode ficar mais seca no inverno. Então, o que o paciente faz no inverno? Toma banho demorado e quente. E aí ele fica com preguiça de usar hidratante, porque o hidratante deixa a pele com frio, né? E aí piora a dermatite atópica em alguns casos. E além disso, no inverno a gente tem menos exposição à luz, né, radiação UV, que é um fator anti-inflamatório para essas doenças como dermatite atópica e psoríase, e aí esse paciente pode piorar. Pro lúpus é inflamatório. É o contrário. É o contrário. Porque o lúpus a gente tem, produz alto anticorpo contra a nossa núcleo da nossa célula. E o sol acredita-se que ele faz essa facilidade de formar esses autoanticorpos. Sim. E hoje você falou muito sobre imunobiológico, né? Todas essas doenças, ou quais delas hoje podem ser tratadas com imunobiológico se o paciente for diagnosticado por um caso de imunobiológico?
praticamente todas, né? É o futuro. Acredita-se que até daqui a um tempo, até a acne pode ser tratada com imunobiológico. Mas o que a gente tem disponível hoje na dermatologia de imunobiológico, e quando eu falo disponível, eu falo tanto via SUS quanto via plano de saúde, tá? Então, o paciente que preenche esses critérios, ele consegue, pelo seu plano de saúde, tratar de forma eficaz essas doenças. Então, hidradenite supurativa, a gente tem atualmente 2 biológicos para tratamento delas, que é adalimumab e secukinumab. Para urticária crônica, no Brasil, atualmente, a gente só tem o omalizumab, que é o Xolair, tá? Para psoríase, a gente tem 12 biológicos. E ainda vai vir mais ainda para o Brasil. Sim. No SUS, a gente tem menos disponíveis, mas no plano de saúde, a gente tem muitos biológicos para psoríase. Como também está evoluindo muito, a tendência é que esses medicamentos, ao longo do tempo, vão ficando mais baratos, né? E ganhando escala e poder atingir mais gente que hoje tem esse problema. E mais acessíveis, né? Sim. Porque a grande revolução dos biológicos foi que a gente consegue um tratamento terapia-alvo. Então, eu descubro qual que é a substância que está sendo produzida em excesso naquela doença. Por exemplo, na psoríase, é a IL-23 e IL-17 que estão desbalanceadas. Mas o que são essas IL? São célula, o quê? São interleucinas, são proteínas de defesa do nosso organismo. Tá. Então, é como se a gente tivesse chavinhas que vão abrir as portas da imunidade para ativar cada via da nossa defesa. E aí, na psoríase, os tratamentos que são os imunobiológicos, eles conseguem fechar exatamente aquela chavinha. Entendi. E antigamente, o que se fazia? A gente não sabia exatamente qual que era a célula. A gente abaixava geral a imunidade do paciente, usando, por exemplo, metotrexato, ciclosporina, que a gente ainda usa hoje em dia, porque em alguns casos a gente precisa usar e é o início de um tratamento ali mais pelo custo desses medicamentos em relação aos outros. Mas que se a gente for ver na questão de segurança, por exemplo, os imunobiológicos são medicamentos muito mais seguros que a gente mais fala. Precisos, né? E precisos, né? E que tem estudos grandes, multicêntricos, ou seja, em vários países, com várias populações diferentes, comparando eles com farinha, que a gente chama de placebo. Sim. E mostrando que são mais eficazes e também com segurança de efeitos adversos, né? Então, a gente sabe quais são os efeitos que eles têm mais riscos de causar, né? E a longo prazo, como seria essa evolução desse paciente. Muito legal. É bacana ver essa evolução da medicina, porque eu já ouço falar e leio a respeito sobre não que já do futuro, mas no presente, muita coisa com o imunobiológico tem sido resolvida, principalmente que ele é uma droga de bloqueio, né? Sim. Então, você falou, ela vai lá naquela IL, naquela proteína, e bloqueia aquela proteína. Então, você acaba não atingindo o restante do sistema imunológico do paciente, que precisa estar funcionando por outras coisas, né? Ele vai bloquear exatamente aquele anticorpo que está ali em atividade, né? Em excesso. Esse ano, a gente vai ter medicamento para vitiligo, de imunobiológico. Lúpus tem alguns já aprovados, mas é mais para lúpus sistêmico, para lúpus, principalmente nefrite lúpica, que é no rim ou no pulmão. Mas para a pele, a gente consegue ter melhora com esses remédios também. E tem alguns em estudo, inclusive aqui em Curitiba. Tem protocolos de estudo. O Mackenzie, por exemplo, tem protocolos de estudo desses medicamentos para serem aprovados no futuro para lúpus. E quanto ao vitiligo que você tratou, eu não sei se já li a respeito, ou é um dos mitos ou verdade. O paciente com imunobiológico ou com outro tratamento, fora o transplante de pele ou de melanócitos, ele pode regredir no sentido de voltar a pele da pessoa normal com tratamento? Ou não? Sim. Sem ser o transplante, sem ser o... Sim. Os pacientes que mais respondem bem aos tratamentos são pacientes, por exemplo, que têm lesão em face. Criança geralmente responde bem, ou que a gente chama daquele vitiligo segmentar, que segue só uma linha numa região específica do corpo. Geralmente ele responde super bem. Então tem paciente que chega a ficar sem lesão nenhuma. Então volta a tonalidade da pele dele. Tem alguns pacientes que voltam completamente a tonalidade, só que tem outros que aí voltam a ter de novo lesão no futuro. Então por isso que geralmente ele tem que acompanhar, né? Sim. E todo esse diagnóstico que a doutora fecha hoje, uma parte é muito focada na dermatologia, você acaba fechando um diagnóstico ali no consultório, mas imagino que outro diagnóstico, como você colocou aqui, é importante que você divida com outros profissionais, né, para conseguir fechar um diagnóstico. E o quão para você é importante ter hoje um ecossistema como o Eco, que você consegue ter tudo num só lugar. O que o Eco te ajuda, né, esse ecossistema integrado hoje? Eu sou uma grande entusiasta do trabalho multidisciplinar. Tá? Porque eu não acredito que uma doença imunomediada
que mexe na sua imunidade, ela é de uma especialidade única, né? Porque, por exemplo, uma doença do gastro, como a doença inflamatória intestinal, a retocolite ulcerativa, a doença de Crohn, ela pode se manifestar na pele. E aí esse colega pode precisar da minha ajuda. Sim. Assim como uma doença que o reumatologista está tratando, né? Por exemplo, um lúpus, uma esclerose sistêmica que não está na pele ainda, ele pode lá na frente se manifestar. Ou os tratamentos que eles usam podem ter lesões de pele. Sim. Então, a visão de trabalhar em equipe é muitíssimo importante. Inclusive, lá fora tem alguns estudos de clínicas multidisciplinares mostrando que a qualidade de vida desses pacientes é muito melhor do que quando o paciente está em uma especialidade ali, depois ele encaminha, aí ele vai para outra clínica tratar com outro colega. Por quê? Porque nesse tempo, ele pode demorar para conseguir a consulta com outro colega, demorar para ter o diagnóstico, demorar para começar o tratamento, e tem algumas doenças que o tratamento é igual. Então, por exemplo, eu consigo tratar uma psoríase e uma doença de Crohn com o mesmo remédio. Então, você discutir com um colega cara a cara ou junto com um colega aquele caso, trabalhar em equipe é super importante por isso, porque a gente precisa ver como eu posso melhorar mais a qualidade de vida daquele paciente, reduzir custo, usar um remédio que tem menos risco de efeito adverso e que vai tratar todas as condições que aquele paciente tem. É muito interessante isso, porque o que eu estou aprendendo também hoje, estando no meio da saúde ali, é que muito tem também a linha de tratamento daquele profissional, né? Então o médico gosta de tratar de um jeito, o outro gosta de tratar do outro, e muitas vezes os dois resolvem. Mas quando você fala com outras especialidades, também tem isso. Você chamar um profissional, olha, eu estou pensando nessa linha aqui que pode funcionar, mas o que afeta na tua subespecialidade? E cada vez mais a medicina está assim, né? Então o Eco pega a dermatologia, subespecialidades lá, eu não consigo nem listar quantas que tem aqui entre a parte estética e a parte funcional, que é a parte clínica. A ortopedia passam de 10 hoje no Eco. Então uma coisa é ortopedista de mão, outra coisa é cotovelo, outra coisa é ombro, outra coisa é coluna. Isso a gente observa que realmente o paciente tem uma resolutividade muito grande, né? Cada vez mais essa especialização da medicina e dos medicamentos estão trazendo um cuidado, um tratamento e uma melhora muito rápida e qualidade de vida. Sim. Então, às vezes me ligam assim, cara, machuquei aqui, preciso ter um ortopedista. Eu falei, calma, tem vários ortopedistas. O que você machucou? Machuquei a mão. Mão, vamos com o doutor fulano. Então, a gente acaba encaminhando o paciente para aquele subespecialista e aí tem até um caso de um amigo que é o Douglas, né? Teve uma lesão de mão, foi no Dr. Adilson lá com a gente. E ele falou, olha, Douglas, você tem duas alternativas. Ou você opera e daqui a um mês mais ou menos você está na academia, porque ele gosta muito de academia. Ou você trata e eu acho que eu consigo fazer. Você vai ficar bom também em 6 meses. O que você prefere? Ele falou, não, então eu prefiro operar porque minha rotina é muito corrida, eu não consigo esperar 6 meses. E ele operou e 30 dias ele estava na academia levantando peso. Então, assim, os dois funcionam nesse caso. Sim. E aí, voltando para a parte da integração da especialidade também, além da precisão da subespecialidade, é você fechar um diagnóstico e as doenças ainda são associadas, né? Sim. Quer dizer, o cara que tem psoríase provavelmente tem um risco aumentado de ter uma que você falou, a artrite, ele pode ter um problema cardiovascular, um problema circulatório. Então, tudo isso, ele estando no mesmo lugar, você fecha o diagnóstico muito mais rápido. E eu preciso ser justa também, que não é só médico, né? Então, por exemplo, nas doenças imunomediadas, eu preciso das outras profissionais. Então, eu sempre encaminho para o nutricionista, porque eu preciso ter uma dieta balanceada, eu preciso que o paciente faça terapia para controlar o estresse e algumas doenças, né? Então, tem paciente, por exemplo, que piora a psoríase sempre quando tá no fim do ano, que é aquela hora de entregar trabalho, e aí tá naquela agitação e piora, né? Briga com o marido, com a esposa, piora. Então, assim, a criança que tem uma dermatite atópica, às vezes ela vai mal na escola, né? Tem déficit de atenção, de hiperatividade, e aí ele precisa de um psicólogo, né? Então, assim, é super importante a gente ter essa conexão com vários profissionais. Muito legal. Tratar a psoríase pode prevenir artrite, mito ou verdade? Verdade. Então, isso a gente tem vários estudos em andamento pesquisando justamente isso, que se eu trato agora uma psoríase precoce, principalmente nos primeiros 2 anos de tratamento da psoríase, eu poderia prevenir que aquela doença vá evoluir para artrite. Tá? Então, inclusive uma psoríase grave e de mais tempo de evolução, ela tem um risco maior de evoluir para artrite. Perfeito. Mais uma para você de casa. É verdade que a vitamina D cura a psoríase? Mito ou verdade? Mito.
Tá? Então, a vitamina D, se tiver deficiente, a gente tem que repor, mas nos níveis esperados. A gente não tem nenhuma evidência que você usar a vitamina D em excesso, como eu sei que tem algumas pessoas fazendo por aí pelo Dr. Google, né, como você diz, que poderia tratar a psoríase, tá? Então, inclusive, pesquisaram isso e mostrou que não tem evidência, tá? Perfeito. Agora, uma coisa inédita, um complemento. Mas e o sol? Pode curar a psoríase? Mito ou verdade? Curar nada vai curar, então é mito. Tá? Mas ele pode melhorar a psoríase, então é mito. Uhum. Então não tem cura, mas como a gente falou no começo, tem o tratamento, o acompanhamento e melhora muito a vida do paciente. Uhum. Isso é legal também. Bom, mais uma pergunta aqui, mito ou verdade. Dermatite e animais de estimação pode... Deixa eu lembrar. Mais uma pergunta. Animais de estimação podem piorar a dermatite atópica, mito ou verdade? Verdade. Tem alguns pacientes que poderiam ter alergia ou sensibilidade, por exemplo, ao pelo do gato, que é mais comum do que cachorro. Cachorro geralmente não, mas assim, algumas crianças podem piorar com o pelo do gato. Tá? Não é a maioria, mas algumas podem piorar. Agora eu fiquei curioso, pela espessura do pelo, porque... Não é pela espessura, é porque ele funciona composição. como antígeno mesmo, uma substância estranha ao seu corpo que você produz autoanticorpo. E quem tem dermatite atópica tem uma pele muito reativa, tá? Então, como ele pode ter reatividade a alguns produtos de passar na pele, sim, alguns cheiros para rinite, por exemplo, ele também pode ter reatividade a pelo do gato. Que interessante. Não, minha curiosidade é por que não o do cachorro, né? E por que o do gato? Seletiva essa dermatite. Que interessante. Não sei te explicar por que seria mais do gato do que cachorro. Mas fato é que é assim. Sim, mais do gato. Vamos lá, mito ou verdade? É verdade que alergias e doenças autoimunes são a mesma coisa? Mito ou verdade? Mito. São totalmente diferentes, né? Alergia é quando você tem reação, seu corpo combate alguma substância externa ao seu corpo, né? Então, por exemplo, eu não posso ter contato com bijuteria por causa do níquel. Então, você produz um autoanticorpo, uma substância contra aquele metal, que não é do seu corpo. A doença autoimune é quando o seu próprio corpo, de maneira errada, começa a destruir sua própria célula. Entendi. Mais uma. Existem medicamentos que podem aumentar a psoríase e urticária? Mito ou verdade? Verdade. Anti-inflamatório pode piorar a urticária. Algumas urticárias podem piorar até com hormônios anticoncepcionais. E a psoríase ela pode piorar com propanolol, celosol, que são os beta-bloqueadores, e com lítio. O que são os beta-bloqueadores? Beta-bloqueadores são alguns tipos de remédio para o coração que mudam a frequência cardíaca, tá? Então, carvedilol, propanolol, atenolol são beta-bloqueadores. Tá ótimo. Para finalizar, mitos ou verdade, é verdade que psoríase, vitiligo podem ser contagiosos? Não, mito completamente. Isso tem que deixar bem claro. É mito, não é contagioso. Nenhuma dessas doenças são contagiosas, tá? E isso é muito triste porque os pacientes sofrem preconceito dos outros porque não se tem essa disseminação dessa informação. E um ponto que eu queria só que a doutora falasse um pouquinho, que é muito triste. Eu acabei acompanhando um evento que a doutora Merciara participou, de casos de pacientes que chegam até depressão e tentar suicídio por conta dessas lesões na pele. Então a importância de buscar o tratamento cedo, e é o que ela falou, o tratamento acaba sendo muitas vezes em conjunto, né? Um paciente que chega debilitado, ele vai ter que melhorar a alimentação, ele vai ter o tratamento com imunobiológico, outro tipo de medicamento, ele vai ter que tratar com um psicólogo. Então assim, é uma doença que infelizmente algumas delas, né, acabam afetando muito o lado emocional do paciente. Então a importância de procurar o tratamento o quanto antes, né? Não tentar se automedicar, Google, nada, e procurar um profissional. Então quem quiser, aqui, liga lá no Eco, entra nas nossas redes sociais e procura que vai ter bastante conteúdo, dúvida, a gente está aqui para ajudar vocês. Agora o fechamento, doutora, só agradecer demais a sua presença aqui, já sou um fã do trabalho que você vem desenvolvendo no Eco e sei um pouco da tua história um pouco antes do Eco. Eu brinco, a doutora Merciara, além de médica, também é uma cientista, porque é uma estudiosa do tema, conhece demais. Eu brinco que na aula que ela dá, ela nem lê slide, ela sabe todos os bloqueadores, os IL, as letrinhas, então é muito bacana ver, e você vê que brilha os olhos. E o mais legal é isso, né, que é a paixão por ver o paciente melhorar. E para finalizar, eu peço que você, por gentileza, dê para o nosso público de casa uma dica de ouro, que a gente sempre fala. O que seria a dica de ouro hoje de uma dermatologista falando para o público de casa, para que ele possa se cuidar, prevenir? Então, a dica de ouro da dermatologia é: tenha um estilo de vida saudável, né? Então, assim, procure ter uma dieta balanceada, procure
ter uma fotoproteção, porque o sol ele aumenta o risco de câncer de pele e de alguma dessas doenças que a gente falou, por exemplo, do lúpus. Tente controlar o estresse. Eu sei que hoje é difícil da gente fazer isso, né? Mas tem várias formas de controlar o estresse. E tenha um médico para chamar de seu, né? Alguém que vai conseguir manejar esse seu cuidado geral da sua saúde, né? Então, a consulta com o dermatologista, pelo menos anualmente, mesmo se você não tem nenhum problema de pele, é super importante. Justamente para a gente poder conseguir rastrear alguma doença, né? Acompanhar, por exemplo, as lesões pigmentadas, que são as pintas, né? Que o paciente fala. Que aí, se eu conheço as suas pintas, quando você volta, se alguma delas teve alguma alteração, eu já sei que ali tá com um risco maior de virar um câncer de pele, né? E o cuidado básico com a pele, que é a hidratação, uso de sabonetes suaves, né? A fotoproteção, ele já protege a barreira da pele de algumas condições que podem causar coceira, piorar, por exemplo, essas doenças como a dermatite atópica, a psoríase, né? Tem estudo hoje em dia até mostrando que você cuidar da barreira da pele, hidratar, poderia prevenir até as doenças relacionadas à idade, por exemplo, como demência, Alzheimer. Então, a pele é um órgão muito importante que você tem e que você tem que cuidar com carinho dela. E nós, dermatologistas, estamos lá para poder te ajudar nesse processo. Bacana. Gente, muito obrigado pela audiência, pelo tempo de vocês, doutora. Obrigado demais por estar aqui. Eu sempre digo também que a gente sabe o quão difícil é o tempo de vocês, consultório, hospital, residência, estudo, enfim. Então, obrigado pelo teu tempo, que é muito precioso. Obrigado por estar com a gente no ECA, acreditar nesse projeto. Eu sempre costumo dizer também, obrigado por investir na gente. O ECA é um projeto de 1 ano e meio de vida. Eu brinco que é um bebê que vai fazer 2 anos em junho agora. Então, cada um de vocês que está lá com a gente, tanto o médico quanto o paciente, quanto a nossa equipe aqui, que eu gosto de agradecer demais também, foram pessoas que investiram na nossa ideia e no nosso projeto, que é um projeto inovador e que está se mostrando realmente um projeto que vai trazer um nível de resolutividade, de cuidado muito grande com o paciente. Então, obrigado a você de casa. E para encerrar, lembrando a vocês que o Eco Medical Center fica em Curitiba, Rua Goiás 70. Nosso telefone está aqui embaixo, qualquer dúvida. Nossas redes sociais, @Eco Medical Center CWB. Manda pergunta para a gente, sugere tema, faz pergunta, dá dicas de melhoria que já teve no ECA que a gente pode atender melhor vocês, que esse é o nosso papel, né? A gente quer encantar você de casa lá no atendimento, encantar os profissionais também, né? Que são os nossos hoje grandes clientes, que eu brinco, o tapete vermelho. Quem faz saúde é médico, não é prédio bonito. Então ajuda a gente a melhorar a cada dia, participa do programa, que a audiência de vocês tem sido incrível e motiva a gente cada vez a estar trazendo mais conteúdo. E rumo ao 12º programa.